Esse é o conto Maria. Conceição Evaristo conta a história de uma trabalhadora doméstica que, acusada de estar envolvida em um assalto ao ônibus que tomava para voltar para casa, é linchada pelos passageiros do ônibus sem ter a menor chance de provar sua inocência. Histórias como essa, infelizmente, não fazem parte apenas da nossa ficção. Uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, USP, que estudou casos de linchamento de 1980 a 2006, constatou que o Brasil é o país que mais lincha no mundo. Entre esses casos de linchamento, a história de Fabiane Maria de Jesus chocou o Brasil em 2014. Após um boato em uma rede social, ela foi confundida com uma mulher que supostamente sequestrava crianças para um ritual de magia e acabou perdendo a vida em decorrência de um espancamento provocado pelos moradores do próprio bairro onde ela morava. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim encarecidamente pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pesado, muito forte, muito triste, né, e lamentável. Vamos falar sobre as pesquisas que nós fizemos sobre o tema, sobre tudo que aconteceu e, assim, com todo o respeito à família da vítima, ao que aconteceu, lamentando sempre o ocorrido. Então é o seguinte, Edu, roda a vinheta. Galera, vamos lá. Antes de começar, a gente vai usar como referência para estudar a estrutura do que aconteceu e não propriamente o fato, o livro de José de Souza Martins, um grande sociólogo, que escreveu um livro chamado Justiça Popular no Brasil, sobre linchamentos, tá? Lógico, ele não acredita que linchamento seja justiça, ele acha que é justiçamento, é uma outra prática. E ele acredita nesse livro, e a gente vai deixar o link para vocês, se vocês quiserem aí comprar esse livro, para conhecer melhor a história. Comprando pelo nosso link, a gente ganha uma pequena comissão. Seguinte, José de Souza Martins, ele fala que o Brasil é o país que mais lincha no mundo. Linchamento é aquela ação em que pessoas se reúnem para ceifar a vida de alguém porque acham que essa pessoa cometeu um crime, um delito que não é tolerado pela comunidade. Para o José de Souza Martins, há duas principais vertentes de análise para a gente entender por que o Brasil é o país que mais faz isso com as pessoas. Primeiro, é uma vertente que vem da época da escravidão. Os escravizados eram açoitados, tá? Eram maltratados na frente de todo mundo. Então o Brasil continuou, depois dos países europeus terem extinto esse tipo de punição, que era punição na frente de todo mundo, o Brasil continuou aplicando essa punição aos escravizados. Então todas as pessoas que viam se sentiam ali empoderadas para também escrachar uma pessoa publicamente. Segundo, é que a falta do Estado, do governo e de crédito das instituições punitivas, como a justiça, o Ministério Público, a polícia, faz com que a comunidade não aceite aquela pessoa, e ao ver que aquela pessoa, pelo delito que ela cometeu, ela não pode mais fazer parte da comunidade, ou ela é diferente da comunidade, a comunidade rechaça ela e tem que destruir o corpo dessa pessoa simbolicamente para falar assim, olha, tá vendo o que a gente faz com gente que faz isso? É uma coisa muito incivilizada, mas que acontece, ocorre muito aqui no Brasil. Depois a gente vai dar uns dados para vocês perceberem isso. E infelizmente foi o caso que aconteceu com Fabiane de Jesus. Fabiane, galera, era mãe, jovem, casada e dona de uma família muito feliz. Ela era casada há 16 anos com Jailson Alves das Neves e vivia uma vida tranquila no sobrado que dividia com a sogra. O seu marido trabalhava à noite na portaria da colônia de férias do Banespa, na Praia das Astúrias. Ela era dona da casa e ocupava o tempo livre fazendo curso de hotelaria, tricô e informática. Fabiane morava no bairro Morrinhos 4, uma região pobre na periferia de Guarujá, litoral sul de São Paulo. Para quem é do estado de São Paulo sabe que o litoral sul, Guarujá, tem praias muito famosas. O casal, pessoal, tinha duas filhas, uma de 12 anos e a caçula que tinha apenas 1 ano na época. Fabiana educava as duas a partir de preceitos cristãos, tá? Eles frequentavam uma igreja, a igreja do São João Batista, eram católicos, etc. Ela era descrita pelo marido como uma mulher boa, extrovertida, alegre, que conversava muito e pegava amizade muito fácil, uma pessoa muito legal, basicamente isso. Alguns dias antes de ser vítima do terrível linchamento que tirou a sua vida, Fabiane tinha decidido mudar o visual. Ela tinha cortado os cabelos longos, pretos, na altura do ombro e tingido o cabelo de ruivo. Segundo seu marido, ela não tinha gostado da cor. E na noite anterior à barbárie, ao crime, né, por qual ela passou, Fabiane decidiu descolorir o cabelo, pintando ele de loiro. Na manhã do dia 3 de maio de 2014, dia em que ela foi violentamente espancada, a jovem se arrumou e saiu cedo de casa para andar com a sua bicicleta. No litoral usa-se muito bicicleta, né? Fabiane passou na igreja para buscar a sua Bíblia, que tinha esquecido por lá. Em seguida, decidiu ir ao trabalho do esposo para mostrar os cabelos novos, mas não o encontrou lá. Quando Fabiane chegou,
Jailson já tinha saído para trabalhar. Dali, foi ao mercado, onde a irmã trabalhava, e comprou bananas. Dia comum, pessoal, dia comum. Como se fosse uma terça, quarta-feira normal. Seu próximo destino era a casa das suas primas, mas Fabiane não chegou até lá, pois foi barrada pela fúria de uma multidão ensandecida. Há diferentes versões para o que aconteceu depois que Fabiane saiu do mercado, mas a mais difundida é que ela ofereceu bananas para uma criança que encontrou na rua. Os pais da criança viram a cena e acharam que Fabiane era parecida com a bruxa do Guarujá. Há dias, galera, e aí é uma parte que a gente fala pouco sobre essa questão das fake news, de notícias falsas, etc. E como isso já vinha desde 2014, acabando com a cabeça das pessoas e desorganizando a nossa sociedade. Pega a visão. Há dias se espalhava pelo bairro um boato de que uma mulher que sequestrava crianças para rituais de magia estaria atacando no Guarujá, principalmente naquela região de Morrinhos. Essa notícia tinha se espalhado muito rapidamente pelas redes sociais e diferentes versões sobre a tal mulher circulavam na boca do povo. Aqueles famosos posts do Facebook, publicações do Facebook. Diversos alertas e ameaças circulavam pela página do Facebook, que tinha vinculado a informação, e mesmo depois da página ter divulgado um longo texto mostrando que a história era apenas um boato, as pessoas continuavam falando sobre a mulher que tirava a vida de crianças para fazer rituais satânicos. Fabiane foi confundida com a tal mulher que não existia e bastou que alguém gritasse "é ela" para que um bando de pessoas a cercasse e ela fosse literalmente esculachada. Há relatos que dizem que a Bíblia que ela carregava foi tomada como um livro de magia e isso reforçou a ideia de que ela era bruxa do Guarujá. Como Fabiane tinha mudado o cabelo, ela não foi reconhecida por parte da multidão enfurecida, que a espancou sem piedade e sem a menor hesitação do que estavam fazendo. Ela foi cercada, galera, por dezenas de pessoas e atacada com pauladas, socos, cuspes, chutes nas costas, na cabeça. Seu corpo foi arrastado, suas mãos foram amarradas com um fio. Olha que coisa grotesca, absurda. A Bíblia, confundida com livros de rituais, foi destruída. Cerca de 100 pessoas participaram do crime e muitas outras observaram sem fazer absolutamente nada para impedir, nada. Todos os que viram a cena se omitiram perante o absurdo que ocorria naquele momento. Uma viatura da polícia tentou até chegar no local, mas foi impedida pela população com brutalidade. Os policiais voltaram com reforços e uma equipe de resgate, mas não conseguiram chegar ao local quando a imprensa chegou, pois os moradores de Morrinhos queriam que a imprensa registrasse a captura da criminosa e não que os policiais salvassem ela. Fabiane, porém, não tinha cometido crime nenhum. Tinha apenas mudado a cor dos cabelos e oferecido uma banana para uma criança, tio. Uma banana para uma criança. O poder de manipulação dos boatos que se espalharam pela internet foi tão grande e insano que aquelas pessoas não enxergavam nada além de uma mulher que tirou a vida de crianças e precisava ser eliminada, mesmo que não tivesse nenhum fundo de verdade. Na verdade, o retrato falado que serviu para apontar a Fabiane como sequestradora era de 2012 e tinha sido feito a partir da descrição de uma mulher que tentou roubar um bebê no Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver com aquilo. Ninguém ali se preocupou em conferir a velocidade da história, nem certificar se Fabiane era realmente sequestradora. E mesmo que fosse, né, o linchamento não está correto. Bastou alguém apontar que homens, mulheres e crianças viraram terríveis inimigos dela. As câmeras dos celulares registraram todo o horror vivido por Fabiane e permitiram a identificação dos envolvidos. Os boatos que se espalharam pela internet levaram ao espancamento e ao fim de Fabiane. Ela chegou a ser levada para o Hospital Santa Amaro com vida, mas faleceu 2 dias depois de traumatismo crânioencefálico e fratura no crânio. As imagens do lixamento também foram postadas em redes sociais e chegaram até a família de Fabiane, antes mesmo que eles recebessem o comunicado oficial da polícia que era realmente ela que estava ali. Fabiane perdeu a vida sem ter tido a chance de explicar que era inocente e sem nunca ter dado sua versão sobre o que realmente aconteceu naquele dia. O Brasil, galera, é um país que mais lincha no mundo novamente. Segundo o sociólogo José de Souza Martins, que a gente deixou na bibliografia, nos últimos 60 anos, 1 milhão de brasileiros participaram dessa prática. No Brasil, a cada dia ocorrem 4 linchamentos ou tentativas de linchamento, crimes bárbaros que são naturalizados por quem acha que é possível fazer justiça com as próprias mãos. O fim de Fabiane chocou o Brasil e teve repercussão em jornais internacionais, mas isso só aconteceu porque ficou provado que ela era inocente. O bárbaro delito levantou o debate sobre a justiça com as próprias mãos e o uso da internet como difusora de fake news e boatos. Esse tipo de linchamento envolvendo pessoas que cometeram o crime é visto como algo normal e como destino merecido para muitos criminosos. É a mentalidade brasileira. A reação ao linchamento de Fabiane só foi diferente porque tiraram a vida da pessoa errada. Se fosse a pessoa
que tinha cometido o crime, não teria a mesma repercussão que teve. 5 homens que participaram desse crime foram condenados a 30 anos de reclusão e a pagar uma indenização de R$550 mil à família de Fabiane. 2 mulheres que acusaram injustamente Fabiane foram indiciadas por incitação ao crime, mas é um crime pequenininho, nem presas foram. As imagens gravadas pelos celulares foram essenciais para identificar os agressores, mas as pessoas responsáveis por divulgar as informações falsas nas redes sociais não sofreram nenhum tipo de responsabilização, porque até hoje não existe lei para isso. Com a repercussão desse caso, galera, um projeto de lei foi criado para incluir a divulgação de notícias falsas no Código Penal, mas ele aguarda ainda a votação, não andou para frente, né? Ninguém botou ele para votar. Os homens que foram presos pela execução de Fabiane alegaram que agiram certos e de que ela realmente era uma, né, tirava a vida de crianças. E disseram que não estavam arrependidos do que fizeram, porque para eles, na cabeça deles, eles fizeram justiça ao tirar a vida de Fabiane. Para vocês verem o tamanho da lavagem cerebral que está incutida na questão dos linchamentos aqui no nosso país. Eu espero que vocês não tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham ficado revoltados com esse vídeo. Esse, na verdade, é o sentimento. E eu também sinto muito a família Fabiane, que ficou sem a mãe, por essa questão muito absurda. E a gente resolveu trazer a história dela aqui para alertar as pessoas sobre a divulgação de notícias falsas e, mais do que isso, a responsabilidade da vida das pessoas e deixar para que a justiça seja feita pelos órgãos responsáveis por essa justiça. Um forte abraço a todos, eu sou Joel Paviotti e, se possível, novamente, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir, clique no botão valeu para fazer uma doação, visite a nossa loja virtual, compre os livros que a gente indicou e forte abraço a todos. Fui!